Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Meu nome é Ellen e hoje eu vou acompanhar vocês nessa apresentação sobre o papel dos microbiomas no corpo humano. Antes de tudo, eu gostaria de me apresentar. Eu sou técnica em Química, formada pela ETEC de Cidade Tiradentes. Atualmente sou bacharelando em Biomedicina pela Unifesp, onde eu também sou participante da Liga Acadêmica de Biologia Molecular e do Departamento de Cultura Científica. Bom, pessoal, antes de tudo a gente precisa entender o que são microbiomas. A gente pode dizer de uma maneira geral que os microbiomas são uma comunidade de micro-organismos, como bactérias, fungos e protozoários, que vivem pelo nosso corpo. Melhor ainda, a gente pode dizer que os microbiomas se dão pelo conjunto genético desses micro-organismos e que a microbiota, sim, seria a comunidade. Bom, tanto os microbiomas quanto as microbiotas vão ter essa função de ajudar o nosso corpo a funcionar corretamente e nos prevenir contra algumas doenças. E eles vão estar espalhados por todo o nosso corpo, cada pedacinho do corpo humano. O microbioma humano é muito diverso e isso é essencial para a manutenção da nossa homeostase, que seria o equilíbrio dos sistemas do nosso corpo. E cada parte do nosso corpo tem um microbioma específico. No nosso intestino, por exemplo, existem trilhões de bactérias de diversas espécies diferentes. E quanto mais diversa for a nossa comunidade de microbiomas, mais saudável é o nosso corpo. O microbioma de cada pessoa sempre vai ser muito único, muito particular. A gente pode dizer que é uma segunda impressão digital. Cada indivíduo vai ter um conjunto único de micro-organismos no seu corpo. Mas então, como os microbiomas eles afetam a nossa saúde? Eu trouxe aqui para vocês 4 exemplos. Eu posso citar primeiro a digestão. No intestino, as bactérias vão ajudar a digerir os alimentos que a gente come. Elas vão quebrar fibras e nutrientes que o nosso corpo às vezes não consegue quebrar sozinho. E elas ainda vão produzir nesse processo algumas vitaminas. No sistema imunológico, nossos microbiomas vão ajudar a treinar o nosso sistema a distinguir entre micro-organismos ruins e bons. Dessa forma, a gente consegue prevenir doenças autoimunes e alergias também. Na nossa pele, os microbiomas vão exercer uma função de proteção contra patógenos. Então, os microbiomas que estão contidos aqui na superfície da nossa pele vão estabelecer uma relação de competição com outros micro-organismos que tentem adentrar a nossa primeira barreira do sistema imunológico, que é exatamente a nossa pele. Quando a gente fala de saúde mental, já existem algumas pesquisas que indicam que a microbiota intestinal, a comunidade de micro-organismos no nosso intestino, pode sim afetar o nosso cérebro, já que o intestino é o nosso segundo cérebro. Então, por isso que é muito importante a gente sempre manter uma alimentação saudável para poder prevenir doenças como ansiedade, depressão, entre outras. Como exemplos práticos de microbiomas, eu trouxe para vocês, por exemplo, as bactérias do gênero Lactobacillus e Bifidobacterium que nós temos no nosso intestino vão ajudar a gente na digestão de fibras e produção de vitaminas K e B12, além de produzir ácidos graxos de cadeia curta que são muito importantes para a saúde do cólon. Na pele, nós vamos ter, por exemplo, bactérias do gênero Staphylococcus, mais precisamente da espécie Staphylococcus epidermidis. Elas vão proteger a gente contra infecções, estabelecendo justamente aquela relação de competitividade que eu falei para vocês. Nós temos também alguns micro-organismos presentes no sistema reprodutor feminino. Então, bactérias ali do gênero Lactobacillus, por exemplo, vão ajudar a manter o pH ácido na região vaginal, prevenindo infecções. Nós temos ainda os microbiomas da boca. Eu posso citar aqui, por exemplo, a bactéria da espécie Streptococcus salivarius, que vai ajudar a prevenir cáries. E assim como na pele, essa bactéria vai estabelecer essa relação de competitividade com as bactérias causadoras de cáries. Mas então, o que pode acontecer se a gente entrar em disbiose? O que seria disbiose? Seria exatamente o desequilíbrio desses microbiomas. Vamos ver aqui 4 exemplos. No nosso intestino, por exemplo, nós podemos ter algumas doenças, como doença de Crohn, colite ulcerativa, síndrome do intestino irritável, dentre outras. Na pele, a gente pode ter acne, dermatite, psoríase. Em relação ao sistema imunológico, nós podemos ter vários tipos de doenças autoimunes também, como a diabetes tipo 1, esclerose múltipla, artrite reumatoide. E também tem a relação que eu já comentei com vocês referente a transtornos mentais. Então, a gente pode ter o agravamento de quadros de ansiedade, de depressão, de esquizofrenia.
Aqui eu trouxe uma curiosidade para vocês sobre o transplante de microbiota fecal, que muitas pessoas chamam de transplante de fezes, mas não é literalmente isso. O que acontece nesse transplante é basicamente a transferência da microbiota intestinal de um doador saudável para o intestino de um paciente com a disbiose que eu falei para vocês, que é o desequilíbrio dos microbiomas. Mas então, como é realizado? Bom, o médico ele vai retirar uma amostra do bolo fecal do doador e essa amostra vai ser processada, de modo que seja separado dessa amostra os resíduos, que vão ser descartados, e as bactérias boas que estão contidas nessa amostra. E essas bactérias boas é que vão ser injetadas por via retal ou até por meio de cápsulas orais, dentre outros métodos citados na literatura, no paciente doente. O transplante de microbiota fecal aqui no Brasil foi realizado pela primeira vez no Hospital Albert Einstein em 2013 e é uma técnica que ainda é muito estudada, né? Então, nessa época, foi realizado esse transplante para tratar infecções causadas pela bactéria Clostridium difficile. Porém, existem várias outras doenças que estão sendo estudadas o seu tratamento através do transplante de microbiota fecal. Então, doenças relacionadas à pele, relacionadas ao sistema imunológico, relacionadas à saúde mental, todas essas áreas estão sendo estudadas no transplante de microbiota fecal para tratar alguns tipos de doenças. Eu posso citar para vocês um estudo sobre dermatite atópica que vai nos dizer que essa doença ela tem relação com a disbiose dos microbiomas intestinais e da nossa pele. Então, a pessoa que tem dermatite atópica, ela vai ter uma concentração de Staphylococcus aureus na pele muito grande, que vai acabar competindo com outras bactérias boas que poderiam estar ali naquela área para tudo ficar equilibrado e, portanto, a pessoa vai ter uma infecção na pele, devido a esse acúmulo desse tipo de bactéria. Já no microbioma do nosso intestino, vai ter mais relação com o nosso psicológico, já que a dermatite atópica é uma doença que tem um cunho psicológico, é uma doença que é agravada a partir disso. Então, esses dois fatores relacionados aos microbiomas estão sendo estudados hoje em dia como algo diretamente relacionado à dermatite atópica. Então, o transplante de microbiota fecal poderia ser uma alternativa para o tratamento dessa doença. Bom, agora que vocês já sabem a importância dos microbiomas para a nossa saúde, quais os hábitos que a gente precisa manter para ter o equilíbrio desses microbiomas? Bom, primeiro a gente deve comer alimentos fermentados, como iogurte, kimchi, para quem gosta dessa cultura coreana. Ambos esses alimentos vão conter bactérias boas que ajudam a manter o equilíbrio do nosso microbioma. Consumir fibras também, como frutas, vegetais, grãos integrais, também vão ajudar as boas bactérias a prosperar. Também é necessário evitar o uso excessivo de antibióticos, pois ao mesmo tempo que o antibiótico vai matar a bactéria ruim, ele também pode matar a bactéria boa, e isso pode causar uma desbiose. E por último, mas não menos importante, praticar uma boa higiene, né, gente? Então, lavar as mãos regularmente, após ir ao banheiro, e escovar os dentes também com certa frequência, pelo menos de 2 a 3 vezes no dia. Todos esses 4 hábitos vão fazer você manter o microbioma saudável em equilíbrio. Uma coisa muito interessante também é a gente de vez em quando repor a nossa flora intestinal. Então vocês já devem ter ouvido falar de alguém que toma probióticos. O que são probióticos? Seriam bactérias que fazem bem para o microbioma do nosso intestino, principalmente. Então, por exemplo, nós temos também as bactérias do Yakult. Vocês já devem ter ouvido falar nos lactobacilos, né? Como eu já citei, são um gênero de bactérias, mas são bactérias que fazem bem para a nossa flora intestinal, para o nosso microbioma intestinal. Então, de vez em quando é legal a gente fazer essa reposição também, quando a gente sente que não tá muito legal. Uma última coisa que eu queria passar para vocês, principalmente para quem está no ensino médio, é que se vocês tiverem interesse em fazer iniciação científica nessa área de microbiomas ou tenha se interessado pelo tema, olha, aqui na Unifesp eu acredito que não tenha nenhum laboratório com essa linha de pesquisa, mas eu vou confirmar e quem tiver interesse pode me mandar no e-mail que eu respondo vocês. Mas eu sei que no Departamento de Biotecnologia da Universidade de Mogi das Cruzes tem um estudo sobre transplante de microbiota, inclusive, tá? É coordenado pela uma antiga professora minha, Daniela Jabes, e vocês podem me mandar um e-mail também, eu posso conversar com ela, se alguém tiver interesse de visitar, e a gente tenta fazer isso acontecer.
Bom, pessoal, eu fecho minha apresentação por aqui. Gostaria de agradecer à Casa da Ciência, primeiramente, por ter me dado essa oportunidade de vir aqui falar um pouquinho com vocês. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido alguma coisa hoje, que vocês tenham se conscientizado sobre a importância da gente manter alguns hábitos de higiene para poder manter os nossos microbiomas saudáveis. E claro, se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês tiverem interesse sobre o curso de biomedicina, a liga acadêmica, podem me mandar todas as dúvidas de vocês no e-mail que está aqui na tela. Pode mandar, não tenham medo, eu vou ficar muito feliz de responder vocês e de poder ajudar vocês de alguma forma. Muito obrigada, até mais.